Aloha! É hoje que a gente vai capotar o Motion Mini. E chegou o dia que vocês tanto esperavam, que era fazer todos os testes aqui para a gente testar realmente os limites do Motion Mini. Vamos fazer testes de auto-resgate, testes de flutuabilidade, manobrabilidade e também, é claro, não podia ficar faltando de capotagem dele também. E a gente já está fazendo aqui o primeiro teste, que é saber a temperatura dele. Será que ele fica muito quente embaixo desse solzão? Bem-vindos a bordo! Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Estamos transformando um veleiro abandonado em um portal para novas aventuras. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! Agora é meio-dia, o sol tá a pino, tô aqui queimando e chegou a hora de fazer um teste de realmente temperatura. Porque muita gente perguntou quando a gente falou em fazer o bote de alumínio que ele ia ficar muito quente, ia ficar impossível, ia dar para fritar até ovo. Mas aqui na parte de dentro, o pessoal lá da usina nos fez uma sugestão que era pintar ele com a tinta epóxi branca. A gente até pensou em não pintar, deixar ele cru da mesma forma que a gente deixou do lado de fora, mas acho que foi uma super sugestão deles e fez toda a diferença aqui. O alumínio é um material que ele tem uma troca de calor muito rápida. Então, assim como ele aquece muito rápido com o sol, ele esfria muito rápido. Ele acontece essa troca com o meio muito rápido. Então, como aqui o bote ele é pequeno e está sempre em contato com a água, ou tem um ventinho, isso refresca ele, então não deixa que ele aqueça. Aqui na parte de cima não ficou nem morno. Aonde ficou mais quente é aqui no piso, que a gente colocou esse EVA tanto para proteger do calor, que a gente imaginou que ele ia ser um pouco melhor, mas depois que ele aquece realmente ele fica bem quente. Mas principalmente a gente colocou ele para não escorregar, porque senão a gente ia ter que colocar algum produto antiderrapante no fundo do barco. O EVA ele evita isso, né? Não derrapa, mas ele acaba ficando mais quente do que o próprio alumínio. Então o alumínio está aprovado no teste de temperatura. Então agora vamos fazer aqui o teste de estabilidade dele, ver como é que ele se comporta, né? Porque quem já está acostumado com os botinhos infláveis, você sabe que você pode pisar em qualquer lugar, ele é bem estável. Então vamos comparar com relação a isso, né? Como é que a gente se sente. Só para caminhar aqui dentro dele você consegue perceber que ele é um pouquinho mais rápido, né? Ele responde bem mais rápido. Então quando você se mexe de um lado para outro, vamos chegando mais para próximo das laterais dele, para ver até onde se sente confortável ou começa a entrar água. Não, chegando aqui na ponta, tô quase na pontinha dele. Dá um certo medo, eu não vou mentir, que dá um certo medo de vir assim para ficar um pouco mais embaixo. Mas eu tô bem inclinado nele, bem na ponta mesmo, quase que sentado aqui na borda. Aqui ó, tem quase um palmo entre o nível da água e o bordo. Então eu vou testar aqui do outro lado para vocês verem aí quanto ele levanta. Estou apoiado completamente na borda, estou até mais do que eu estava aí desse lado, agora eu estou apoiado na borda mesmo. Dá para ver a quilha daí? Ó, agora aqui estou totalmente apoiado aqui na lateral dele, fazendo realmente força nele. Então aqui nas laterais já está aprovado. Vamos ver como é que é sentar bem aqui na proa dele. Aqui já é onde fica um pouquinho mais próximo da água, levanta bem a polpa dele. E eu fiquei até com um pouco mais de medo de sentar aqui do que na hora que eu estava sentando bem encostado dele. Então ele é bem mais estável, né, nas laterais do que aqui na proa. E agora falta a polpa, né? Já que a gente testou todos eles, a polpa eu acho que é um dos lugares mais seguros assim de sentar e mais estáveis dele. Vou sentar aqui, estou com as pernas completamente para fora d'água e tranquilamente me sobra aqui quase 2 palmos, 1,5 palmo da água até a borda. Você pode balançar e eu acho que isso é uma coisa muito boa que vai ajudar bastante na hora de subir no barco quando você estiver dentro da água. Mas esse teste vamos fazer. Para fazer os outros testes que a gente tem que fazer, então a gente achou melhor ir até a praia para ficar um pouco mais próximo da areia, né? Caso começasse a dar algum problema, seria mais fácil da gente resgatar o nosso pequenininho, ó, que tá aqui no cantinho. E aí
a gente levou ele lá para areia para ficar um pouco mais no raso, né, e começar os testes realmente dando pé, porque se caso ele afundasse, a gente poderia, né, só arrastar ele de volta para areia, esvaziar e aí começar de novo, ver qual tinha sido o problema. Um dos testes que a gente estava bem ansioso de fazer é o teste de flutuabilidade. E a melhor forma de fazer isso é realmente enchendo ele de água para ver se ele ia aguentar, tá todo cheio d'água, e se ele vai afundar ou não. Será que ele afunda? Como o bote ele é bem estável, então foi até um pouquinho difícil de começar a colocar essa água, de fazer bastante força em um dos bordos dele para começar a entrar água dentro dele. Ele vai entrando aos pouquinhos. E ele fica assim mais um João Bobo, né? Porque com essa água movendo dentro dele, ela joga para um lado, joga para o outro, e aí essa água faz um jogo diferente com ele. Você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas ele não afundou nada, então ele ficou super bem mesmo. E deu para perceber que quando ele está cheio d'água, ele chega a um nível que depois ele não passa disso. Você pode seguir enchendo, na hora que você vira ele não enche mais do que aquilo ali, porque é o nível da água, né? Mesmo quando ele está inclinado, ele segue naquela mesma quantidade. No momento que você inclinar, aquela água vai sair, e aí na hora que você virar de volta, então ele não vai subir mais do que aquilo. Isso é uma coisa legal, porque ele basicamente não tem como encher até a borda. Mas será que ele cheio d'água dá para subir nele? Ou fica inviável? Acabou, né? Capotou, encheu de água, não tem como subir. Vai ter que remar até chegar em algum lugar para poder esvaziar a água e subir. Vamos fazer esse teste? Subir pelo bordo fica um pouquinho mais difícil, porque você fica bem na pontinha entre o capotar ele e o conseguir subir. A melhor forma seria realmente você subir e já se jogar para o outro lado, para que o seu peso vá o mais pro centro possível. Porém, a forma mais segura de fazer essa subida com o bote cheio d'água seria realmente subindo pela popa, porque a popa dele mesmo cheio d'água, ela fica muito estável, não tem problema nenhum. Você consegue se apoiar, pular nela cheio d'água, que você consegue entrar dentro dele tranquilamente. A subida pela popa de fato é a mais segura, mas isso não quer dizer que ela é a mais fácil. Na minha opinião, ainda mais para eu que sou levinha, subir pela lateral foi mais interessante. Eu tava meio com receio de subir nele, assim, cheio de água. Achei que talvez com o meu peso, aí sim ele pudesse realmente afundar. Mas os compartimentos estanques dele, os dois, né, da proa, da popa e embaixo do piso, que são tudo compartimentos estanques, ali é cheio de ar, não permite que ele afunde, não permite que ele desça mais do que aquilo ali. Então mesmo com o meu peso, não teve problema nenhum. E ainda depois subimos eu e a Marina juntos e não teve problema também. Mesmo com quase 120 quilos além de toda a água que estava cheia, então ele não afunda. E uma coisa que a gente percebeu também é que as bolinas servem como uma forma de você tirar o excesso de água. Se você chega e enche ele de água, né, ele encheu realmente, e aí você está querendo tirar, você começa a inclinar ele um pouquinho, só um pouquinho mesmo ele, antes da borda chegar no final, a água acaba passando por cima da bolina e aí sai por ela, e aí ele vai esvaziando aos pouquinhos, até que você se sinta à vontade para depois subir no bote de novo com menos água. Com relação à manobrabilidade desse barco, precisaria dividir esses testes em 3 formas. Uma velejando, a outra no remo e a outra utilizando um motorzinho de popa. Como o motor dele vai ser um outro projeto aqui do canal, que vai sair daqui um pouquinho, então a gente vai testar hoje os testes de manobrabilidade com o remo e na vela. Para remar ele, tem um banquinho ali no centro que dá para sentar tranquilamente, super confortável. E aí 2 pessoas para remar, uma em cada lado. Ele se comporta muito bem, você consegue remar ele facilmente.
ele rema muito melhor, porque ele tem bem menos área de contato com a água e pelo formato do casco dele, isso faz com que ele corte a água facilmente. Para remar sozinho, nós tínhamos colocado as forquetas do nosso antigo bote, mas no primeiro uso elas quebraram, então fica para a próxima. E para testar a manobrabilidade dele velejando, a gente tinha que botar ele para velejar de novo. Aquele dia a gente deu uma velejada pela primeira vez, sem estar tudo ainda bem configuradinho. Pegou aquele ventão de popa, o barquinho voou, mas a gente não conseguiu saber velocidade, não conseguiu saber nada. Esse teste que a gente queria fazer agora é realmente velejar nos diferentes ângulos, para qualquer lado e tendo algumas referências, como a velocidade dele. Então por isso a gente queria levar o Navionics no celular, para ele registrando todo esse trajeto e aí poder compartilhar aqui com vocês. Agora sim, de volta aqui no barco, no Navionics, vamos poder registrar como é que vai ser o nosso teste. Nós já fizemos um upgrade no burro, que é o cabinho que segura a retranca, mas acho que ele ainda pode ser melhorado. Quando você está velejando com ele, você precisa colocar o leme, coisa que não se utiliza quando se está remando, porque o leme vai acabar atrapalhando, né? Ele fica mexendo de um lado para o outro, fica solto. Então, para remar, você tira o leme, mas para velejar tem que botar o leme e ele é muito rápido. Ele responde muito rápido aos comandos. Você vira um pouquinho, ele já vira. Você vira o leme todo, ele dá uma volta rápida. É bem diferente do que um barco de cruzeiro. Enquanto a gente se desdobra para aprender com o Motion Mini, a criançada leva os optimistas de pernas pro ar. Crescer com essa vivência é ótimo e também um privilégio. Agora sim, de vez em quando vem um vento. Em breve a nossa vela terá talas, para que ela consiga manter melhor o seu formato. Presente do amigo Buda. Uma coisa que a gente percebeu enquanto a gente estava velejando é que ele responde bem melhor quando tem um ventinho um pouco mais forte, lá para uns 15 nós. Aí ele começa a responder assim, ó, perfeitamente. Com ventos mais fracos fica um pouquinho mais difícil. Eu não tenho muita paciência, eu quero realmente velejar. Pode ser que a gente não tenha pegado ainda 100% o jeito dele. Isso é aos poucos, você vai aprendendo com cada barco, a forma com que ele veleja, vai se adaptando a ele. Então isso só o tempo vai fazer com que a gente vá melhorando cada vez mais essas velejadas com pouco vento, que precisa realmente um refino maior entre você e o barco. Quando tem pouco vento, é que quando você está tentando orçar ele, é difícil de manter no rumo, ele começa a deslizar de lado. Pode ser porque a bolina seja um pouquinho pequena ou realmente precisa ter um pouco mais de vento. Mas claro, isso foi quando a gente estava tentando orçar bem contra o vento, que a gente estava tentando voltar aqui pro barco para finalizar os testes. Foi um pouquinho difícil porque o vento estava fraquinho e era só bordo para um lado, bordo para o outro, então demorou um pouquinho mais para a gente chegar. Esse foi o trajeto que fizemos no nosso teste. E apesar de não ter muito vento esse dia, conseguimos a velocidade de 5.2 nós. Se você está curtindo esse vídeo, gostando desses testes que a gente está fazendo aqui, elaborando projetos novos de início ao fim, que a gente possa compartilhar com as pessoas aqui no canal, é graças aos nossos apoiadores, que eles permitem que a gente continue produzindo os vídeos aqui para o canal semanalmente, gratuitamente, para todo mundo poder ter esse acesso. Então fica o nosso muito obrigado a todos os apoiadores, aos novos apoiadores que têm entrado. E chegou agora a hora de fazer algo que nenhum veleiro deseja que aconteça: capotar.
Isso é o terror de todo mundo, fazer com que o barco vire. E aí, vamos tentar capotar esse Little Nomad e ver o que acontece? É claro, né, que barco de oceano é aquela coisa que você não pode tentar evitar ao máximo capotar, mas com barco de monotipo, como é o caso do Little Nomad, é uma coisa mais casual que pode acontecer durante a velejada, porque eles não têm um lastro lá embaixo, ele tem uma quilha. Seria muito inviável colocar um lastro num bote desse, num veleiro pequenininho desses. E o negócio dele é realmente você sentir ao máximo cada um dos movimentos dele, o seu corpo fazer parte da velejada junto com ele. Então, isso é uma coisa que você tem que estar preparado a essa capotagem, saber como descapotar ele, como fazer esse auto-resgate. Então a gente achou esse teste uma coisa muito importante da gente fazer e ficar seguro. Caso um dia aconteça isso, a gente já sabe como fazer e como se recuperar dessa manobra. O formato do Motion Mini realmente faz com que ele não seja fácil para capotar, e isso é ótimo. E descobri que até de cabeça para baixo ele é uma delícia. Antes de executar essa manobra eu fiquei com bastante receio, porque eu vou confessar para vocês, eu achei que ele ia ser bem difícil de descapotar, porque o Little Nomad, ele tem a boca bem larga, então eu achei que depois que ele capotasse, além de ser difícil de capotar, eu achei que ele ia ser bem difícil de descapotar, de desvirar ele, botar ele de volta no lugarzinho dele. Mas ele nos surpreendeu, não foi preciso assim, grandes esforços não. Ele é bem fácil de você conseguir subir em cima dele com ele virado. E a gente até achou que ia precisar fazer que nem fazem nos Optimistas, nos Laser, subir na bolina, né, para fazer uma alavanca maior. Ali nele não precisou, deu para subir tranquilamente, só se agarrando na outra bolina do outro lado e jogando o corpo um pouquinho para trás. Ele já começa a virar devagarinho, e aí ele volta pro lugar dele, que é virado para cima. Claro que a gente não fez isso com vela, mastro, a gente estava num lugar fundo, mas não com 3 metros de profundidade que eu precisaria para ser com mastro. E então eu acredito que seja quase que a mesma coisa, talvez seja um pouquinho mais difícil para ele começar a fazer essa movimentação, mas no caso da velejada você vai estar com a bolina e aí vai dar para utilizar ela, então compensa uma coisa com a outra. Depois de fazer todas essas baterias de testes aqui com o nosso novo veleirinho, a gente está muito mais confiável nele, a gente sabe quais são os limites, até onde a gente pode chegar com ele, e eu acho que isso é muito importante, que todo mundo deveria fazer com seu barco. É claro que você não vai capotar um barco de cruzeiro, mas é muito importante de você conhecer ele, para você saber os seus limites, cuidar do seu equipamento, para que ele não aconteça problemas, e também que não te surpreenda, né? Porque as chances de acontecer algo ruim é quando tá com mau tempo, que tem algum problema maior. Então você tem que estar realmente sabendo do que você está fazendo e evitar ao máximo que esses problemas aumentem. Tá, mas você recomendaria esse botinho? Ele é fantástico. A gente está muito feliz com o resultado dele como o nosso bote de apoio. Depois de ter feito todos esses testes, utilizado ele por alguns dias, experimentado ele várias vezes, diferentes formas, eu acho que posso dizer que ele tem um público bem específico. Eu não recomendaria ele para barcos menores que 34, 36 pés, pois ele começa a ficar um pouquinho grande, um pouco pesado para você manusear ele num barco menor. Eu acho que aqui no nosso já seria o limite dele, acabaria sendo um peso muito grande para um barco pequeno. Mas é claro que a gente já sabia de todos esses detalhes dele, a gente já tinha pesquisado muito antes de comprar o barco, então a gente sabia que ele ia ser um pouquinho mais pesado do que os botes de apoio infláveis que a gente já tinha utilizado, mas
pesando todas as qualidades dele com esse pequeno ponto negativo, pra gente isso valia a pena abraçar essa ideia desse projeto como um todo, e também porque a gente já estava pensando lá na frente, no futuro do nosso próximo barco, a longo prazo mesmo. Então é isso que a gente estava pensando com esse projeto. Por mais que ele fosse um pouquinho mais pesado agora para esse barco, isso vai nos trazer muito retorno para o futuro. Mas até que para carregar ele é mais fácil do que imaginamos. E olha que Michel e eu não somos os melhores exemplos de musculatura. E também como veleirinho de recreação. Esse sim, eu recomendaria assim, ó, para qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, porque ele é fácil de você montar, guardar, dá para colocar no carro, levar, trazer, brincar com a família. Ele é bem espaçoso, dá para botar tranquilamente 4 pessoas dentro dele. Ele é super estável, então não é um barco que você vai se sentir desconfortável dentro dele, com medo de que tá entrando água na borda. Vocês viram que realmente precisava sentar na borda para ele começar a entrar um pouquinho d'água. Bom, fazer essa bateria de testes aqui foi, além de muito instrutivo aqui pra gente, espero que tenha sido instrutivo para vocês também, mas foi muito divertido brincar com ele, capotar, descapotar, tomar um banho nesse solzão. E se você gostou, não esquece de deixar um likezinho aqui no vídeo, e até semana que vem. Tchau, tchau!